Graças a Deus, aqui estamos com mais um momento de reflexão na palavra do Senhor. Nós sabemos que quando meditamos a palavra de Deus, nós vemos muitas pessoas admiravam Jesus, uma multidão, muitos deles ficavam admirados. Com os sinais, os prodígios, as maravilhas, os ensinamentos do Senhor, até mesmo os seus inimigos, os religiosos da época também, os fariseus, os saduceus, os escribas, até mesmo eles reconhecia que o Senhor era um homem justo, reconhecia que ele era diferente, gostavam de ouvir os seus ensinamentos, mas não criam nas palavras do Senhor. Provavelmente por causa do ego, da arrogância, da religião que eles serviam, que era o judaísmo, que eles estavam apegados a esta religião, que o Senhor Deus, o Pai, tinha dado a eles no passado, mas que o Senhor já tinha colocado um fim no judaísmo. Quando então Jesus veio, aleluia, graças a Deus, e nós vemos então que Jesus, num certo lugar, estava expulsando um demônio, a qual tinha um homem que era endemoniado. E Jesus estava expulsando o demônio deste homem. E este homem era mudo e surdo. E o Senhor, então, quando expulsou o demônio, quando o demônio saiu deste homem, ele voltou a ouvir e voltou a falar. Aqui em Lucas, no capítulo 11, nós vemos. E aí, então, eles, alguns ali da multidão, os inimigos do Senhor, começaram a criticar o Senhor, falando que o Senhor expulsava os demônios por Beelzebul, que é o príncipe dos demônios. E nós vemos aqui que o Senhor, então, ouvindo, conhecendo os seus pensamentos, o Senhor disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizes que eu expulso os demônios por Beelzebul? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Então o Senhor aqui, aleluia, louvado seja Deus, voltou a falar deles, que eles estavam pecando, não crendo no Senhor e julgando o Senhor erroneamente. E eles seriam julgados no futuro pelos vossos filhos, por aqueles que iam se converter ao Senhor no futuro. Aleluia. Glória a Jesus. E o Senhor então disse-lhe: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente vos é chegado o reino de Deus. Então eles não queriam perder os seus primeiros lugares nas cadeiras. Os religiosos da época que criticavam o Senhor não queria perder a posição deles de estar sempre ali enganando o povo para viver as suas vidas luxuosas por meio da religião, do engano, que eles colocavam as cargas pesadas na vida das pessoas. E aí então o Senhor, louvado seja Deus, aleluia, fazia muitos sinais e maravilhas. E aí o Senhor fala a respeito, aleluia, daquela pessoa que, acabando
de ser libertada por ele, por um demônio. E aí então o Senhor fala a respeito desse tipo de pessoa. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí, que é o coração, e chegando acha varrida e adornada, que é o coração daquele que foi libertado. E aí o demônio fala: então vai e leva consigo outros 7 piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então, quando uma pessoa é libertada e depois ela continua no erro, continua fazendo as mesmas coisas que fazia, não reconhecendo o senhorio de Cristo, então, aleluia, o demônio volta, acha a casa adornada, varrida, que é o coração, adornada e varrida. E aí então ele entra. Por quê? Porque a casa estava desocupada, o coração está desocupado. A pessoa acabou de ser libertada, mas não creu em Jesus. Não reconheceu o senhorio de Cristo. E aí o demônio volta e o Senhor fala que o estado dessa pessoa é pior do que o era antes. Então, ele ensinava muito o povo. E dizendo ele essas coisas, uma mulher da multidão disse-lhe: bem-aventurado o ventre que trouxe o vento que trouxe e os peitos que mamaste. A mulher falou para o Senhor, quando o Senhor estava ali ensinando o povo. E aí o Senhor respondeu para ela: antes, mais bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e os guardam. Faça isso. Ouça a palavra de Deus e guarda.